A gente segue trazendo informações sobre o cenário político no país. O presidente Jair Bolsonaro ironizou o ex-presidente Lula com uma referência cinematográfica, chamando o petista de o senhor do triplex. A Luciana Verdolim está de volta para explicar o contexto dessa fala para a gente. Luciana. Olha, Lívia, aconteceu o seguinte, a equipe de Lula publicou nas redes sociais, agora, no iniciozinho do fim de semana, dicas para maratonar, de filmes para maratonar, filme, pipoca e bom final de semana. Essa era a indicação da equipe de Lula. Aí eles citaram 3 filmes que eram trilogias que mereciam aí ser assistidas. De Volta para o Futuro, O Retorno de Jedi e Senhor dos Anéis. Aí o presidente Jair Bolsonaro fez o comentário, inclusive nesse tweet da equipe do ex-presidente Lula. O que a gente viu entre os apoiadores, tanto de Lula quanto de Jair Bolsonaro, foi que todos entraram aí nesse clima envolvendo filmes e também, assim como o presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma montagem no cartaz do filme do Senhor dos Anéis, dizendo aí que era o senhor do triplex, né? Bolsonaro, senhor do triplex. Quem fez comentários, apoiadores de Lula, fizeram questão de aplaudir também entrar nessa brincadeira. Teve postagem aí com Lula segurando um sabre de luz, dizendo o retorno do Jedi, lembrando aí da expectativa dos petistas de que Lula vença, inclusive em primeiro turno. Tem um outro filme, uma outra postagem, um outro comentário lembrando aí do filme A Espera de um Milagre, afirmando que só em 2023 é que a população brasileira vai ter como comprar o que quiser para comer, mas teve também críticas ao ex-presidente Lula. Houve, por exemplo, postagem daquele filme O Mecanismo, que conta supostamente de forma romanceada, mas que conta a história da Operação Lava Jato, que atingiu profundamente a cúpula petista. Tem também postagens mostrando Lula como Jedi, Bolsonaro como o vilão aí da trilogia, né, do Guerra nas Estrelas, como vilão, como aquele que cooptou Darth Vader para o lado negro da luz, e também aparece Ciro Gomes, também de Jedi. Então as pessoas entraram nessa brincadeira, a polarização está cada vez maior. Vale lembrar que os 2 principais candidatos à presidência da República são exatamente Lula e Jair Bolsonaro. Até por conta disso, os 2 se atacam aí mutuamente. O ex-presidente Lula não se poupa de fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro, e Bolsonaro, da mesma forma, sempre faz questão de alfinetar o colega petista. Então a gente espera ainda que daqui até o início da campanha eleitoral, que esse ano vai ser bem curtinha, essa polarização aumente e esses ataques e até brincadeiras nas redes sociais se fortaleçam nesse momento. Luciana Verdolim trazendo essas movimentações, essas brincadeiras ou ataques, depende do ponto de vista, nas redes sociais de ontem para hoje. Obrigada, Luciana Verdolim, bom trabalho para você. Roberto Mota, quero ouvi-lo. Bolsonaro queimou o filme do Lula, Mota. Pois é, Marcelo, tem gente que diz que quem fez isso foi o próprio Lula, né? Quando teve oportunidade em 2 mandatos de realizar todas aquelas promessas maravilhosas que a esquerda e o PT sempre fazem quando estão em campanha eleitoral, né? Vão acabar com a pobreza, o Brasil vai ser um país sem fome, vão acabar com a desigualdade, todo mundo vai ter emprego. E, na verdade, o que a gente viu foi os maiores escândalos de corrupção do planeta. A gente viu em 2015, 2016, a maior recessão que o Brasil já tinha enfrentado desde 1900. Nós vimos um crescimento das despesas do governo, em média, de 4% ao ano, um Estado inchado e perdulário. Isso não é um filme de ficção científica, isso não é uma comédia, isso é um filme histórico, isso é um drama pelo qual nós acabamos de passar. O presidente Bolsonaro tem o dom da comunicação, ele tem o dom de dizer coisas complicadas de formas muito simples. Por exemplo, quando ele diz que joga dentro das 4 linhas. Todo mundo entende o que isso quer dizer. Essa capacidade de comunicação do presidente é um dos motivos
que provoca enorme raiva e ressentimento na esquerda, porque eles achavam que tinham um monopólio de comunicação com a população. Agora, o assunto é muito sério mesmo. O Brasil precisa pensar sobre a escolha que vai ser feita em outubro. Isso não é uma disputa entre dois times de futebol, não é uma disputa entre dois pontos de vista equilibrados, que têm vantagens e desvantagens em cada um. Basta a gente olhar para o que está acontecendo no mundo, basta a gente olhar para a América Latina, basta a gente lembrar das recentes declarações do senhor Lula sobre crime, sobre criminalidade, para a gente perceber que é uma escolha muito fácil de se fazer e que a gente não pode errar. Agora, Mota, queria uma outra análise sua a respeito da postura do presidente Jair Bolsonaro. Você tem notado que ele tem deixado mais de fazer ataques para adotar um tom mais de ironia, de brincadeiras, como nessas postagens que a Luciana Verdolim trouxe para a gente? Você acredita que talvez seja uma tentativa de retomar o perfil que o presidente sempre adotou e que, inclusive, o elegeu em 2018? Eu acho que o presidente nunca se afastou desse perfil. Pessoas que são próximas do presidente, eu pessoalmente nunca estive com ele, mas pessoas que o conhecem pessoalmente relatam que ele é assim, né? Que na vida real ele é como ele aparece na televisão, nos meios de comunicação. Ele é uma pessoa descontraída, gosta de fazer piada, gosta de brincar com tudo, né? O que é um problema no Brasil hoje, porque nós temos diversas áreas do discurso que estão totalmente proibidas. A gente não pode nem fazer uma piada que no dia seguinte já está sujeito a ser processado criminalmente. Eu acho que o presidente tem passado por uma tensão, por um estresse que provavelmente nenhum de nós conhece, né? Que começa quando ele acorda de manhã e não termina quando ele vai dormir, que é uma pressão, ataques incessantes, como a gente já discutiu aqui, são ataques que até desafiam os limites do modelo democrático. E eu acho que quando ele consegue se livrar um pouco dessa tensão, ele então retorna à essência dele, que é uma pessoa comunicativa, brincalhona, que tem alegria de fazer o que ele está fazendo, que, como ele mesmo já disse, ele vê como uma missão.